Aonde foi no ano 70 que Jesus voltou com seus santos anjos e sentou no seu trono? O propósito revelado de Cristo ao voltar à terra é o de estabelecer o seu reino. Jesus, ele promete com todas as palavras, ele promete aos seus discípulos que eles, os discípulos, reinarão com ele no trono de sua glória. O preterismo não tem condição de se basear, a escatologia consumada não tem condição de se basear dentro da Bíblia para dizer que Jesus voltou no ano 70. O juízo final, o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos mortos, tudo é físico, nada é espiritual. Tudo é visível e não invisível. O problema é que nenhuma dessas coisas ocorreram no ano 70. É só isso que eu quero dizer. Não aconteceu no ano 70? Cadê os 4 cavaleiros? A Nova Jerusalém, o arrebatamento? A segunda vinda de Cristo? Cadê os 7 selos? As 7 trombetas? A tribulação? As 2 testemunhas? O anticristo? Cadê esse tal? Cadê essas 2 testemunhas? Quem são? Onde são? Os romanos não registraram que a terra tremeu e fenderam-se as pedras. É só aqui na Bíblia que está. Mas ele falou que ocorreria de forma que teria trombetas, alaridos, voz de trovão e todo olho viria. Todo olho da face da terra viria. Então cadê? Todos os olhos viram? Jesus mentiu para você. Olá pessoal, seja muitíssimamente bem-vindo. Eu sou o Jason Ferrer e você está no canal Além da Fé. Saiba que é uma honra e um privilégio muito grande receber você que está aí no norte, no sul, no leste e no oeste do Brasil. E você que está fora do Brasil, por gentileza, receba o meu fortíssimo abraço. Bom, hoje falaremos sobre um tema importantíssimo, gente, tá? Jesus voltou no ano 70, olha o subtítulo. Conheça os erros fatais da escatologia consumada e do preterismo. Então, se você gostar deste conteúdo, por favor, inscreva-se, curta, comente, compartilhe e seja membro do nosso canal. E sim, ative o sininho das notificações, pessoal. Nos ajuda, tá bom? Vou te pedir também encarecidamente que você me ajude nesta causa, porque não é fácil carregar todo o peso desta responsabilidade sozinho, tá? Então, se você puder, seja membro do nosso canal. O canal Além da Fé, ele se manifestou para desfazer as mentiras e as obras maléficas das religiões. E o nosso trabalho é esse, o nosso trabalho é enfrentamento. É por isso que eu peço a você que nos apoie e ajude a financiar este projeto, tá bom? Vamos lá, vamos agora chamar a vinhetinha e já voltaremos para o tema. É VaptVupt, vamos nessa. Você sabia que Jesus é só uma personagem fictícia? Isso é tudo mentira. Eles não existiram. Tudo é alegórico. Tem mulheres sendo apedrejadas e enforcadas. Se a gente não usa um neurônio para pensar. Eu falo, se você vê alguém ressuscitando morto, foram dizimados de forma covarde e extremamente brutal. Além da Fé com Jason Ferrer. Se você acompanhar detalhadamente todo o capítulo 24 de Mateus, você vai ver que a pergunta, logo em Mateus capítulo 24, versículo 3. Quando será a tua volta, o sinal da tua vinda e o fim do mundo? 3 perguntinhas básicas para Jesus. E Jesus começa agora explicando, olha, o sinal da minha vinda qual que é? Vou te explicar qual que é. Olha o mentiroso falando. No versículo 4 ele fala, ó, haverão vários cristos. Olha o sinal. Versículo 5, haverá guerras e rumores de guerras. Beleza. Versículo 6, guerras e rumores de guerras, mas ainda não é o fim, é o que ele declara. Versículo 7, nação contra nação, reino contra reino, fome, pestes e terremotos em vários lugares. Pronto, versículo 7. Versículo 8, todas essas coisas são princípios das dores. Versículo 9, alguns serão atormentados, mortos e odiados por causa do meu nome. Está falando com os discípulos, que serão odiados e mortos por causa do meu nome. Alguns, mas não todos. Versículo 10, escândalos, traições e aborrecimentos ocorrerão à torta e à direita. Versículo 11, isso tudo sinal que ele está falando. O surgimento de falsos profetas. Bacana. Versículo 12, o amor de muitos se esfriará. Bacana. Versículo 13, do capítulo 24 ainda. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas eu pergunto, fim de quê? Salvo do quê? É essa a pergunta. Mas tudo bem. Versículo 14, o evangelho do reino será pregado a todo mundo, então virá o fim. Mas aí vem a questão, meu amor. Então verá o fim depois quando o evangelho for pregado em todo mundo. É só o evangelho?
Jesus, ser pregado em todo mundo que está liberada a sua volta. E aí vai ser o fim. Pronto. Ele respondeu a pergunta. A pergunta do versículo 3. Quando será a tua volta? Certo? Quais são os sinais e quando virá o fim? Aí Jesus está dizendo para ele aí. Então verá o fim. É só pregar o evangelho em todas as nações. Então verá o fim. Mas tudo bem, versículo 21, Jesus fala sobre o grande conflito de todos os tempos que não houve e não haverá outro igual. No versículo 22, ele vai deixar claro, Jesus afirma que os dias do fim serão abreviados por causa dos escolhidos. Aí eu pergunto, quem são esses escolhidos dele? Hein? Tá aí, versículo 29, ele deixa agora os sinais ainda mais apertados. O 29, logo depois da grande tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e o firmamento da terra serão abalados. Isso são sinais da sua vinda. Cristo aparecerá, versículo 30, Cristo aparecerá no céu, todas as tribos da terra se lamentarão. Agora eu queria que você prestasse toda a atenção para mostrar para você que Jesus não veio no ano 70. Tudo isso daí é na volta dele, ele dando sinais da sua volta. Vamos ver. Cristo aparecerá no céu, versículo 30. Cristo aparecerá no céu e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Nuvens são anjos, meu amor. Não é o juízo final. Dentro desse contexto, não. É isso. Aí eu pergunto, quando essas coisas aconteceram no ano 70? Me responde aí. Versículo 31 e 32, para acabar de matar. Cristo enviará seus anjos para recolher os seus escolhidos, onde quer que eles estejam. Tudo isso aconteceu no ano 70? Versículo 34 e 35, aí Jesus mata a charada agora. Não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Aí eu pergunto, tais coisas aconteceram? Vocês que defendem, aconteceu sim ou não? Nada dessas coisas ocorreram. Os apóstolos e a igreja primitiva estavam aguardando a volta de Cristo com muita ansiedade para aquela época. Mas ele não voltou. Não foi dessa vez. Errou feio. Errou rude. Vocês estão acreditando no falso profeta? Os preteristas estão certíssimos quando eles vão debater com alguns outros teólogos de outras suposições e cosmovisões a respeito de uma vinda futurista. Os preteristas estão certíssimos. Jesus deixou claro que voltaria naquela época. Agora eles erram quando dizem que Jesus voltou no ano 70. Vocês querem acabar com o texto. Aí você diz assim, olha, Jason, você leu para mim que Jesus falou que após ser pregado o evangelho a toda criatura, em toda a terra, aí viria o fim. Aí eu pergunto, será que isso já aconteceu? O evangelho lá naquele tempo, lá no século I, já havia sido pregado em todo o mundo, sim ou não? Aí eu vou te responder. Sim. Sim. O evangelho já havia sido pregado em todo o mundo. Isso, segundo Colossenses capítulo 1, versículo 23. Paulo deixou claro, vou ler para você. E se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Paulo deixa bem claro que o evangelho foi pregado. Pronto, Jesus, o evangelho foi pregado, agora volta. Cadê o Senhor? Cadê? O evangelho foi pregado, Senhor, está todo mundo te esperando. Cadê? Paulo está deixando claro. Timóteo, na sua primeira carta, Timóteo capítulo 6, versículo 13 e 14. Paulo pede para Timóteo tomar cuidado em cumprir a palavra, porque a aparição de Jesus seria em qualquer momento, é iminente. E se você pegar, por exemplo, você vai ver que toda a igreja primitiva do século I,
Toda a igreja da Ásia Menor estava esperando a volta de Jesus. O Apocalipse foi escrito para todas aquelas igrejas, para circular essa revelação de que Jesus Cristo já estava vindo com seu cavalo branco. E isso seria visível, todo olho veria. Eu estou te mostrando isso dentro da Bíblia. E sem contar que a igreja estava imaginando que estava vivendo nos últimos dias. Confere aí, Hebreus capítulo 1, versículo 1. E se você pegar Hebreus capítulo 9, versículo 26, os apóstolos estavam acreditando que estavam vivendo na consumação dos séculos. Os séculos já estavam se findando, acabando. Eles estavam acreditando nisso. Por quê? Porque Jesus, o grande monarca do céu, iria voltar com poder e grande glória com as nuvens. Hebreus capítulo 10, versículo 25, o autor da carta afirma categoricamente que o dia esperado estava se aproximando. Eu pergunto, que dia esperado era esse? Era a volta de Jesus. E essa volta de Jesus ocorreu no ano 70? Diz, ocorreu no ano 70. Não seja inocente. Você sabe que não ocorreu no ano 70, meu amor. Não existe a menor característica da volta de Jesus ter acontecido no ano 70. Hebreus capítulo 10, versículo 37. Anota esses versículos para que você possa ler na sua casa. Hebreus 10, 37, o autor da carta vai dizer, olha gente, espera apenas um pouquinho só. Só espere um pouquinho, porque vocês vão ver Jesus nas nuvens. E isso é visível, não é um fenômeno invisível. Não é um fenômeno intangível, silencioso, onde só o coração é que vai entender. Jesus voltou agora. Por favor, eu tenho que rir da cara de vocês. Não é possível um negócio desse, não. Entendeu? Se vocês não querem ser ateus, vocês são preteristas, não querem ser ateu e assumir o ateísmo, tudo bem, mas vocês ficarem brincando de exegese, de hermenêutica aqui, por favor. A igreja estava falando isso. Olha, vocês vão ver Jesus na nuvem voltar. Isso foi mentira, não aconteceu. Tiago, no capítulo 5, versículo 7 e 8, Tiago pede paciência e afirma que o fim está próximo. Pessoal, paciência. O fim está aí, está chegando, está próximo. A volta de Jesus nos ares com seus santos anjos. Aliás, com os santos, com os anjos. E ele vai vir nas nuvens. Aí, como se não bastasse Paulo, como se não bastasse Tiago, como se não bastasse João, vem Pedro. 1 Pedro 1, 20. Pedro, ele acreditava que ele estava vivendo nos últimos dias. E se você pegar 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, ele vai dizer que Jesus já está próximo e que o fim de todas as coisas está prestes para acontecer. E se você pegar 2 Pedro, capítulo 3, agora, os versos 3, 4, 8 e 9, aí você vai ver Pedro tentando acalmar o povo, a igreja, que estava esperando ansiosamente a volta de Jesus, a transformação dos seus corpos. E isso não era uma transformação mental. Nós não estamos falando de budismo, de shintoísmo, de taoísmo. Nós não estamos falando do nirvana, nós estamos falando da volta visível de Jesus Cristo, os abalos sistêmicos, os abalos cósmicos, tudo isso acontecendo na sua volta. E não aconteceu nada dessas coisas. E como se não bastasse Pedro, aí agora vem João, o mesmo que escreveu Apocalipse. Ele vem agora dizendo em 1 João capítulo 2, versículo 18, ele diz, olha, João afirma que o anticristo previsto por Jesus já estava presente. Quer dizer, o evangelho já havia sido pregado, eles já estavam passando por grandes tribulações, eles já estavam sendo perseguidos, certo? O evangelho já estava em todos os lugares. O próprio João identifica o anticristo. Eu vou ler para você o que está escrito aqui em 1 João, capítulo 2, versículo 18, para você ter uma ideia. Ele diz assim, ó, filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Ele está dizendo assim, ó, como é que nós conhecemos que é a última hora? Que Cristo falou. Lembra que Jesus falou, que o profeta falou, que o Messias falou, que Yeshua falou? Pois é. Aí ele diz assim, ó,
se tem feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Então quer dizer, ele ligou uma coisa com outra, fez uma conexão, certo? E ele pensou, bom, se já tem um anticristo aqui, e esses são os anticristos, então a volta de Jesus já está próxima. Então ele escreve isso para a igreja. Quer dizer, a igreja estava esperando, ela estava preparada, ela estava ornamentada como as virgens prudentes, esperando quem? O falso profeta vir. E o falso profeta veio? Ele veio no ano 70. Por favor, rapaz, para com uma coisa dessa, deixa de ser enjoado. Não voltou. Se você for ler lá em Atos, capítulo 1, versículo 9 até o 11, você vai ver uma coisa importantíssima. Ele diz assim, olha, e quando dizia isto, vendo, eles foi elevado às alturas. E uma nuvem, para você que diz que nuvem aqui nesse contexto é juízo final, não é, tá? São os anjos. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram, varões galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ver. Então, a volta de Jesus não vai ser uma volta invisível. Então, quando você aí que está do outro lado diz que a volta de Jesus ela vai ser invisível e que ela foi no ano 70, aí você mente e escorrega legal. Porque está deixando bem claro, olha, este mesmo Jesus que foi recebido na nuvem, a nuvem de anjo chegou e cobriu Jesus. E ele desapareceu dos olhos dos discípulos. Esse mesmo Jesus vai voltar do mesmo jeitinho que você está vendo ele indo. E como é que ele foi? Visível. E vai voltar visível. Visível! Que legal! Ele não foi de forma invisível, não vai voltar de forma invisível. Então, por favor, não faça outra interpretação. Tá? Em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, assim diz, eis que vem com as nuvens. Apocalipse já é a revelação de Jesus. Jesus já está falando aqui, ó, no miolo esquizofrênico, psicótico e neurótico de João. João está tendo, não é conversa com Jesus, mas eu acho que é com um psiquiatra. E ele chega e diz assim, ó, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Gente, por favor, João afirma que Cristo virá com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram. Quer dizer, aqueles 2 soldados que transpassaram Jesus, eles viriam Jesus vir com poder e grande glória, com sua nuvem de anjos e com os santos do lado, tocando trombeta, fazendo alaridos, e todas as tribos da terra, todas as tribos, pessoas, criaturas, todo ser que respira na face da terra, está deixando bem claro que eles veriam esse tal evento acontecer. Aí eu te pergunto, operário de Jesus, onde essas coisas ocorreram no ano 70? Não ocorreram essas coisas, por favor, ninguém registrou isso. Então, no ano 70, houve a destruição do templo. Isso é um fato. Isso é inegável. Mas isso nada tem a ver com as características da volta de Jesus. Entendeu? Dizer que Jesus voltou no ano 70 é uma aberração hermenêutica, é uma extravagância exegética, é uma suposição totalmente mortal, é uma interpretação totalmente irregular. Não houve nenhum sinal no céu. Ou seja, nada dessas coisas descritas em Mateus ocorreram. Mateus capítulo 24 não ocorreu nenhuma. Quer dizer, finalizando tudo, Jesus mentiu. Admita isso. Enquanto vocês não admitirem que Jesus mentiu,
ou que Jesus é um falso profeta, aí nós teremos pré-milenistas, amilenistas, pós-milenistas, nós teremos preteristas brigando um com os outros. Ai, tome briga, tome porrada, é pé no bucho e mão na cara. Enquanto vocês não admitirem que Jesus é um falso profeta, aí nós teremos pré-tribulacionistas, mesotribulacionistas e pós-tribulacionistas brigando entre si por causa dessas doutrinas. Gente, tá bem claro, Jesus falou que ele ia voltar, tá lá em Apocalipse. Entendeu? Se você pegar Apocalipse capítulo 19, capítulo 20, capítulo 21 e capítulo 22, nada dessas coisas que estão nesse capítulo aconteceu. Ou aconteceram. Mas Jesus deixou bem claro para João, em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, ele deixa claro, breve virá. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, o tempo está próximo, já estou chegando aí, estou só arrumando meus cabelos, calma, colocando a maquiagem, tá? Capítulo 3, versículo 11, venho sem demora, calma aí pessoal, a unha tá ok, maquiagem tá ok, os cílios tá ok, lá vem Jesus. E cadê o diabo desse falso profeta que não voltou e está enchendo a conversa aqui, o miolo de João, dizendo que vai voltar? E como se não bastasse, Apocalipse capítulo 22, versículo 7, ele falou, eis que cedo venho. Está aqui, mandando mensagem telefônica para João, dizendo, certamente cedo venho. E cadê? Cadê esse homem que não aparece? Aí você diz, pô, mas acabou por aí? Não! Capítulo 22, versículo 12, Jesus afirma que virá logo. Olha a pressa. Dizendo que vai vir. Eu tô vindo, calma aí, rapaz, calma, deixa de me esquentar, calma, eu tô indo, que eu tô colocando a maquiagem aqui. Ah, Miguel, vê se ficou legal minha maquiagem, vê se tá legal aqui, Miguel. Vê se tá bacana aqui meus cílios, porque eu quero aparecer lá uma deusa, né? Toda poderosa. Eu quero aparecer ali nas nuvens, toda purpurina, jogando purpurina. Jogue purpurina. Porque eu vou aparecer lá toda, abafando. Não voltou. E 22, Apocalipse 22, versículo 20, certamente cedo venho para acontecer, para trazer todas aquelas coisas que não aconteceram. Ele disse que viria o mais rápido possível para realizar todas essas coisas e não veio. Aí quando a gente trata, por exemplo, a respeito da ressurreição, a gente vê, né, quando Paulo fala aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14 até o 17, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Ele está dizendo aqui, ó, Jesus vai voltar e vai trazer com ele aqueles que dormiram, morreram. E isso aconteceu no ano 70, foi mesmo, rapaz? Não me conta, não me diga. Sério? Mas Jesus voltou. Dizemo-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Quer dizer, os mortos vão ressuscitar primeiro, tá bom? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Veja o que significa alarido, hein? É zoada pro caramba, meu irmão. É uma sanfona para ficar roendo aqui, moendo no ouvido das pessoas. Com alarido e com voz de arcanjo, com trombetas de Deus. Toca uma trombeta aí agora. Moleque. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois dessa ressurreição, nós, Paulo se inclui. E nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos com ele, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Poxa, não foi dessa vez.
Desculpa. Eita, trem, não deu, né? Mas Paulo está deixando bem claro isso. Gente, este texto está tratando sobre a ordem cronológica dos acontecimentos da volta de Cristo. Nada ou nenhuma dessas coisas ocorreram. Você que está aí do outro lado e defende que Jesus voltou no ano 70, aí você pode correr para onde você quiser, mas você não terá base alguma dentro da história para provar ou sustentar que seu Messias voltou. Não voltou, meu amor. E você pode afirmar que as traduções da Bíblia estão erradas. Porque tem as traduções da Bíblia que estão erradas. Só a minha está correta, todas estão erradas. Mas isso não resolve o problema do prazo. Não passará esta geração. Então você pode correr para a Septuaginta, para a Vulgata de Jerônimo, para o Códice Sinaítico, para o Códice de Alexandrino. Você pode correr para as traduções dos Mormons. Olha, eu encontrei nas traduções dos Mormons a volta de Jesus, essa tradução está certa. Então você pode correr para lá, você pode correr também para a tradução do Novo Mundo. Vai correr para cá? Para a Bíblia das Testemunhas de Jeová? Pode correr para cá também, meu amor. Não vai resolver o problema do prazo. Você pode correr para a Bíblia de Jerusalém, para as traduções de Almeida Corrigida Fiel, para Almeida Revista Atualizada, para Almeida Revista Corrigida, para onde você quiser. Mas você não vai conseguir provar que Jesus veio. Bom, para concluir esse assunto, eu quero dizer a você o seguinte. Essa ideia de que Cristo enxugará do teu rosto toda lágrima e que não haverá dor, sofrimento, escuridão, é tudo idealismo. É tudo ficção, é tudo mentira. O problema dos teólogos, estudantes e crentes da escatologia consumada é que eles não admitem que Jesus mentiu. Mas Jesus mentiu. Ele é um falso profeta. Eles querem tanto, esse pessoal quer tanto manter a fé deles no Messias, que acabam fazendo malabarismos exegéticos e hermenêuticos, tudo isso para driblar as pessoas quanto a essa falsa vinda de Jesus. Na verdade, eles não têm peito para dizer que são ateus. Por isso, preferem acreditar na mentira. Um abraço para você, tá bom? Pessoal, muitíssimamente obrigado por você estar comigo até agora, tá? Agradeço muito a você pelo carinho, pela atenção, pela observação. Agradeço muito a você que me ajuda através do Pix, através de uma curtição, você que me ajuda através de um compartilhamento, de um comentário, de uma sugestão, você que sugestiona o meu vídeo por aí, muito obrigado. Você que compartilha também os meus vídeos, muitíssimamente obrigado. Tá? Eu desejo para você um fortíssimo abraço, fica na paz e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.